mas existem muitas outras. Então, uma pessoa que está apresentando uma alteração comportamental, é uma pessoa que está se isolando, que está lembrando que não consegue lembrar de coisas que aconteceram no dia anterior, que ela só lembra de coisas lá de trás, de quando era jovem e tudo mais, ela pode ter uma demência, provavelmente tem uma demência, mas não necessariamente é um Alzheimer, tá bom? Como que a gente sabe, né? A gente vai falar, acho que vou adiantar já, como é feito o diagnóstico disso. É, Muitas demências a gente não consegue ver no exame de imagem, tá? Então, às vezes, a gente vai, o médico, o fisioterapeuta, principalmente o médico, tá? Neurologista, geriatra, são os médicos que mais vão entender melhor essa parte, conseguir diagnosticar, tá? Eles vão juntar sinais clínicos, então o relato do paciente, o relato da família, fazer um acompanhamento com esse paciente. Então, o paciente não chega no consultório e o médico fala, tem demência. Ele vai fazer um acompanhamento com esse paciente para entender como é esse comportamento, como essa alteração de memória ou essa demência surgiu, e a partir disso ele vai dar um diagnóstico. Existem alguns exames de imagem também que são realizados para verificar se teve alguma atrofia, se teve alguma morte neuronal. Então, existem sim alguns exames, mas nem todas as demências são diagnosticadas com exame de imagem, tá bom? Vamos lá. A principal, como eu disse, é o Alzheimer. E o Alzheimer, como que acontece, né? Eu vou falar de um jeito bem simples. No nosso corpo existem muitas proteínas e hormônios e várias coisas que acontecem para que tudo regule bem. É uma máquina. Então sempre vai existir uma ordem natural das coisas. Para um carro andar, eu preciso colocar água, preciso ter o óleo ali, preciso do combustível, enfim, preciso saber como ele faz para os processos, né? E uma coisa não funciona sem a outra. Então, se eu tiver gasolina, mas não tiver óleo no motor, não vai dar certo. Se eu tiver óleo no motor e não tiver gasolina, também não vai dar certo. Então, no nosso corpo funciona do mesmo jeito. Existem várias células, proteínas, hormônios, enfim, substâncias que a gente tem no nosso corpo que vão guiar e conseguir controlar o nosso organismo, né? No Alzheimer, algumas proteínas no sistema nervoso é como se elas começassem a dar errado. E a gente tem acontece que vai surgindo algumas proteínas que são um pouco tóxicas para o nosso organismo. E essas proteínas tóxicas, elas vão levar a uma confusão na nossa cabeça. E algumas células, alguns neurônios vão morrer nesse processo. Então é como se surgisse uma alteração no nosso cérebro. Não necessariamente tem uma causa específica, tá, gente? Surgiu uma alteração, essa proteína começou a dar errado, começa a ter uma confusão no nosso sistema nervoso, que vai gerar a morte de algumas células. E isso, ela afeta principalmente a substância... Fugiu agora. Cinzenta? Uma coisa nesse sentido que eu vou confirmar aqui para vocês. Mas é uma região do cérebro que regula a memória. Então, por isso que tem essa deficiência de memória, a principal sintoma, né? E vai afetar a memória, as áreas do nosso cérebro, né? Que é a memória, a linguagem e a cognição. Então, onde nosso cérebro regula essa parte, vai ter morte desses neurônios, né? Por conta dessa alteração de proteína. Então, é assim que acontece o Alzheimer, falando de uma forma mais simples para vocês, tá bom? Existem vários termos e várias coisas que acontecem, mas basicamente, para vocês entenderem, é assim. E a gente tem a segunda mais conhecida e que mais acomete, né, as pessoas, que é a demência vascular. E ela acontece pela perda de função de alguma região do cérebro, e é principalmente um paciente que teve AVE, né? Então vamos pensar. Um paciente que teve um AVC, lá, teve um acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral. Vai acontecer, nosso cérebro é irrigado por sangue, então existem várias artérias lá e tal, que levam oxigênio para o nosso cérebro, para manter as nossas células funcionando. E, por algum motivo, eu entupi uma artéria. Então, o sangue não consegue passar mais naquela artéria ali que está entupida. Pode ser por gordura, pode ser por rompimento, então pode ter rompido aquilo. E, vamos supor,
eu tenho uma placa de gordura ali, né, entre as artérias. O sangue não passa mais, porque ele está paradinho ali. Eu não vou receber oxigênio desse lado aqui, ó, onde deveria continuar a artéria. E aí, o que que acontece? Sem oxigênio, sem vida. Então, as células morrem. Quando as células morrem, elas podem morrer em regiões importantes, todas são importantes, né? Mas vamos supor que essa região que foi afetada é a região que regula a memória. Então, esse paciente vai ter uma alteração de memória, porque aquela parte morreu. E a gente não consegue mais fazer novos neurônios. O nosso corpo tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade, ele vai se reorganizar para tentar suprir aquela região que não existe mais, que foi morta, né? Mas a gente não consegue criar novos neurônios ali. Então é assim que acontece. Normalmente ela acontece por uma falta de oxigênio naquela região do cérebro e tudo mais. Então essa é a demência vascular, tá bom? Normalmente mais ligada com o AVC. E a gente tem outras duas que não são tão comuns assim, mas são importantes de serem faladas porque a gente tem apresentado vários pacientes que têm esse diagnóstico agora, né? Que é a demência dos corpos de Levy, que normalmente está associada à doença de Parkinson. Então, para quem não sabe, o Parkinson é uma demência também. Então, o que acontece, né? Os corpos de Levy também são uma proteína que ela começa a ser produzida de forma descontrolada e ela vai grudar, ficar em células no nosso corpo. Então, é como se ela estivesse entrando nas nossas células nervosas lá. E isso vai gerar uma confusão também. E vai gerar perda cognitiva, perda de memória, perda de função daquela região do cérebro que foi acometida por esses corpos de Levy, né? Por essa proteína. Mas ela está diretamente relacionada ao Parkinson, né? Pacientes que têm Parkinson não necessariamente vão ter, mas normalmente os pacientes que têm os corpos de Levy são pacientes que têm a doença de Parkinson já diagnosticada, tá? E a gente tem também a demência frontotemporal, ou frontal, ou temporal, que acontece por uma degeneração das células nervosas da área do cérebro, né, da região frontal, que leva a várias alterações cognitivas também. Então, compromete principalmente a fala. Então, um paciente que tem alteração de fala, que vai ser acometido por uma afasia, que é uma alteração na fala, né? Acha que está falando uma coisa e, na verdade, está saindo outra coisa. Então, essa é uma demência bem difícil, uma demência bem difícil de tratar. Mas essas são as mais comuns, tá? Mas existem várias outras também, além dessas que eu citei. Não sei se Tem entendeu, uma, gente. Se alguém tiver dúvida, mandem aqui, por vai favor. mandando. Inclusive, uma das perguntas que já surgiu aí, né, é como podemos prevenir, né? E de um modo geral, se a gente joga até no Google, o Google vai dizer uma coisa básica, que é parte do que a gente tem que falar aqui também, né? O que fazer para retardar? A pergunta foi da Yasmin, tá? O que fazer para retardar ou evitar, né, as demências? E aí, se você joga no Google, vai lá, tá. Vai ter assim: manter a mente ativa, boa vida social, bons hábitos alimentares e atividade física regular. Perfeito. Parece que são novas essas informações? Surpresa! Não, não são novas. Não são novas, mas isso é o básico que a gente precisa fazer para viver, né? Isabela, fica à vontade para complementar mais alguma coisa, você é especialista aqui, mas olha só, é o básico, a gente precisa fazer o básico para manter a máquina, entre aspas, aí, funcionando bem, né? E essa máquina, o nosso cérebro é a parte ali mais importante, que vai dar os comandos para todo o resto. Então, alimentar-se bem, né? E aí fazendo paralelos rápidos, assim, ó, se eu me alimento bem, eu acumulo menos gordura. Se eu acumulo menos gordura, provavelmente eu vou ter menos placas de gordura lá nas artérias, então o sangue vai passar livremente. Se o sangue vai passar livremente, eu não vou ter pressão alta, porque a pressão aumenta, ó, é simples. A pressão aumenta no vaso porque está obstruído, então o coração tem que fazer mais força para poder, né, manter o sistema chegando sangue em todo lugar. Então, se eu tenho uma vida ativa, uma vida fisicamente ativa, bons hábitos alimentares, cuido da minha mente, do meu convívio social, dentro do que é possível,
controlo os estresses, eu vou ter mais chances de retardar esses processos, né? Perfeito. Eu vou falar alguns fatores de risco para demência, que aí eu acho que a gente vai tirar uma boa lição aí do que fazer nesses casos. Então, os principais são tabagismo, etilismo, então, um paciente que fuma, tabagismo é um paciente fumante, normalmente que fuma muito, né? Paciente que bebe, o álcool é um fator muito importante para a demência. Então, uma pessoa que bebe, que tem alguma dependência mesmo, né, do álcool, provavelmente vai ter alguma alteração cognitiva também. Uso excessivo de medicamentos, tá? Uso excessivo de medicamentos porque é química, né? Então, se eu uso medicamentos de forma descontrolada ou faço muita interação medicamentosa com vários remédios diferentes, isso com certeza vai fazer várias alterações químicas na minha cabeça, que a longo prazo vai gerar um processo de alteração cognitiva, um declínio cognitivo. Dormir mal, por incrível que pareça, no estágio, né? Esse foi no estágio, desculpa, gente, no congresso, uma das palestras que a gente teve que lotou a sala foi justamente a associação do sono com a demência. Um paciente que dorme mal, uma pessoa que dorme mal, ela aumenta em 60% o risco de ter Alzheimer. E é sério. E cada vez mais os estudos pioram esse dado, tá? Então, dormir é muito importante. Sedentarismo, e eu vou dar alguns motivos. Quanto mais eu estimulo o meu corpo, o meu cérebro, menos problemas eu posso ter no futuro. Então, como que vai funcionar isso? Se eu sou uma pessoa sedentária, que eu só trabalho no computador, chego em casa, durmo, como, eu não tenho estímulo nenhum, meu corpo não está feliz. Que estímulo que eu dei para esse corpo? Trabalhei muito, me estressei bastante, provavelmente, dormi mal, me alimentei mal, o corpo não está feliz, ele vai, a conta chega, né? Mas algumas coisas que a gente pode fazer, né, nesse sentido, de estímulo cognitivo. Uma coisa importante também que eu acho interessante falar é que a vascularidade também é um fator de risco para demência, tá? Justamente por essa questão do estímulo, né? Então, tudo que é estimulante, com certeza, vai prevenir, possivelmente, alguma demência, alguma alteração cognitiva. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês começarem hoje. Praticar exercício físico, né? Contratem o Tomás. Praticar exercício físico é extremamente importante e um dos principais fatores para prevenção de demência. Alimentação, tá? Hidratação, porque um paciente desidratado tem risco de ter delírio, demência, tá? Porque não vai funcionar bem o nosso corpo, né? Então, dormir mal também é um fator que vai prejudicar. E para vocês começarem hoje, aprender uma língua nova, então estudar inglês, espanhol, francês, japonês, o que for, tudo que é estimulante para o nosso cérebro vai criar novas conexões. Então, como funciona? Eu aprendi uma tarefa nova, eu desbloqueio uma região do cérebro. Eu aprendi hoje a instalar o dedo com a mão esquerda, que eu tenho um problema, não consigo. Mas eu vou tentar. Uma hora, meu cérebro vai, por conta da neuroplasticidade, criar uma rede, uma conexão para que eu consiga fazer isso. Quanto mais eu treinar, mais eu vou estimular. Quanto mais eu colocar o meu filho para andar, mais ele vai andar rápido. Quanto mais eu estimular o lado esquerdo do meu corpo, mais conexões vão ser criadas no meu cérebro. Então, aprender uma língua diferente, aprender um instrumento diferente. Tem um estudo que fala sobre aprender um instrumento musical na prevenção de demência, que é muito legal, porque estimula lados opostos, né? Movimentos opostos. Então, a bateria, você vai usar o pé, a mão, tudo ao mesmo tempo. Então, instrumento, isso, jogos de inteligência, né? Então, aquele xadrez, dama, paciência, que você precisa criar uma estratégia
com certeza vai ajudar, tá? E hábitos saudáveis, né? Como a gente falou, comer, dormir bem, é, é, ter uma vida saudável, né? Tentar reduzir o estresse aí da maneira que dá aí, enfim. Então, essas são as formas de prevenir. E fisioterapia, né? O fisioterapeuta com certeza vai conseguir identificar se já existe uma predisposição, se você já apresenta algum sinal, né, de alguma alteração cognitiva, e com certeza vai ajudar nesse processo aí de prevenção para as demências. Muito bem. Tem algumas perguntas que já foram surgindo aí, eu acho que dá para ir encaixando. O Danívio perguntou, né, quais são os sinais físicos iniciais. Se você conseguir, dar alguns exemplos, se dá para resumir isso assim, né, de maneira fácil, alguns exemplos de sinais físicos que a gente pode identificar como possivelmente ali está iniciando uma demência. Os sinais físicos, eles são uma repercussão dos sinais cognitivos, tá? Então, normalmente, os cognitivos vêm primeiro, tá? Isso não quer dizer que é uma regra, mas normalmente vem primeiro. Então, um paciente que tem um Alzheimer, pensa só, vou citar um caso aqui, tá? Então, um paciente tem um Alzheimer, ele tá confuso, ele só consegue lembrar de quando ele era jovem. Então, a filha dele, ele não lembra mais, porque ele não lembra. Quando ele era jovem, ela não existia. Então, ele não lembra quem ela é. Ele olha para a casa que ele construiu com a esposa dele, né, depois de ter casado, e ele já não reconhece mais aquela casa. Ele toma muitos medicamentos e ele não sabe por quê. Ele vê pessoas que ele não conhece mais e ele vai ficar depressivo. Ele vai ficar triste. Ele vai ficar mais tenso, ansioso. Ele vai ficar mais afastado das pessoas. Porque aquelas pessoas não são as minhas pessoas. Essa confusão mental gera uma série de alterações. Então, esse paciente vai ficar mais debilitado porque ele não vai querer comer, muito provavelmente, porque ele não confia nas pessoas. Perde peso, então. Ele não vai querer andar, ele vai perder peso por conta disso. Se ele não se alimenta bem, ele vai ficar desnutrido, né? Estou falando em casos mais avançados, tá, gente? Desnutrido, desidratado, ele vai ficar mais na dele, então ele vai ficar muito mais afastado, vai ficar na solidão, vai preferir ficar sozinho. Então ele fica menos comunicativo. E a gente sabe que a depressão gera sinais físicos, então o paciente vai ficar mais debilitado, mais introspectivo, vai ficar mais na dele, vai ter muitas dores, porque se eu fico tenso, eu gero uma série de dores. Então, esses são alguns sinais de uma demência, tá? Um estágio mais avançado. Então, eu começo com alterações cognitivas e eu vou avançando com problemas físicos. Então, minha mãe falou, né? Sai e não sabe voltar. Exatamente. Então, imagina só, você numa situação dessa. Tomás, enfim, mãe, César, quem tá aí, né? Na live. Você tá num lugar, você acordou numa casa que você não sabe que casa é. Você não lembra. Você não sabe onde você tá. Você vai ficar confortável e feliz? Você vai ter medo. Você vai ter medo, em alguns casos vai ser agressivo, porque você vai querer ir embora. Você não vai entender aquela situação. Às vezes você pode sonhar e reviver aquilo. Então, um paciente que tem uma demência sonhou que o pai sofreu um acidente. E o pai já morreu há muito tempo. Meu pai sofreu um acidente. Eu preciso ver meu pai porque ele sofreu um acidente. E aí você vai, não, mas seu pai não sofreu um acidente. Não sofreu um acidente. E imagina essa confusão na sua cabeça 24 horas. Entendeu? Então, é uma série de repercussões que a demência traz, né? Então, esses são alguns sinais físicos, né, que o paciente vai ter por conta dessa alteração cognitiva. Então, normalmente é uma repercussão. A Andrea perguntou, né, tem exame hoje para saber, né, toda a evolução aí da medicina, do que dá para diagnosticar
diagnosticar, se tem exame para saber se a pessoa pode ter Alzheimer ou Parkinson, por exemplo. Na fisioterapia, a gente tem alguns testes cognitivos que a gente aplica. A gente não diagnostica nada, né? Então, a gente não vai falar que o paciente tem Alzheimer. A gente vai fazer um diagnóstico funcional. Então, a gente vai fazer um relatório para o médico falando dos sinais que esse paciente apresenta. Então, o paciente está mais introspectivo, o paciente lembra de coisas do passado, o paciente não consegue se organizar. E aí eu vou fazer alguns testes que vai me dizer qual é o nível de alteração que esse paciente está. E aí, a partir disso, eu encaminho, se eu diagnosticar, se eu entender, né, tiver essa hipótese, encaminho para um neurologista ou para um geriatra, que aí vai fazer uma série de exames para confirmar, tá? Como eu falei, no Alzheimer, pode ser que um médico peça um exame de imagem para ver, pode ser que ele só considere os sinais clínicos, o relato da família e do paciente. E para o Parkinson é uma doença que tem uma alteração de dopamina, né? Então tem alguns exames que a gente consegue identificar essa baixa de dopamina para tentar identificar se o paciente tem ou não essa alteração do Parkinson. Bacana. Então tem aí como a gente identificar através de alterações como fisioterapeuta, né? Mas aí o diagnóstico mesmo é o médico, a partir até mesmo dessas informações que a gente pode passar para eles, né? Exatamente. Então o fisioterapeuta ele não vai dizer sua mãe tem Parkinson, sua mãe tem Alzheimer. Ele vai dizer, olha, sua mãe apresenta alguns sinais de demência que ela precisa ir para o hospital, procurar um médico para ter certeza desse diagnóstico. Exato. Muito bem. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta que dá para encaixar aqui. Somente tinha perguntado quais são os primeiros sintomas, né? Você já comentou que são os cognitivos, depois os físicos. É isso. E aí, sobre o atendimento, né? Você aí como fisioterapeuta, que atende ou já atendeu o paciente com algum tipo de demência, né? Tem exatamente uns cuidados que você deve ter? Como que é esse atendimento? Beleza. Assim, gente, um paciente com demência, a gente precisa entender que ele está no seu estado mais vulnerável, né? Então, é um paciente que está muito sensível, é um paciente que você não consegue organizar uma sessão, preparar uma sessão. É sempre surpresa, tá? Eu atendo muitos pacientes que têm e apresentam diagnóstico, tanto de demência vascular, quanto do Alzheimer, Parkinson, enfim. E é sempre novidade. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Por isso que é importante estudar, né? Porque pode ser que eu chegue na casa desse paciente e ele esteja super empolgado, ele lembre de mim e ele fale, nossa, você é fisioterapeuta que veio aqui na semana passada e faça todos os exercícios perfeitamente. E aí eu volto lá 2 dias depois. E aí ele não fala. Ele não olha na minha cara, ele me bate. Porque é um paciente que vai se tornar agressivo, dependendo de como ele estiver. Ele se esconde, ele foge, ele te agride verbalmente, ele acha que você roubou ele acha que você é a mãe dele que batia nele quando ele era criança. Então, é tudo muito difícil, tudo muito delicado, né? Então, eu não posso chegar num paciente desse, e falando do meu atendimento, tá? E falar, não, o senhor vai fazer sim exercício, mas eu não quero fazer. Eu não sei quem você é. Mas o senhor vai fazer, eu sou fisioterapeuta, o senhor vai fazer. Existe além do diagnóstico, existe uma pessoa ali. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, né? Antes de tudo, é uma pessoa. E a gente precisa focar na pessoa e não no diagnóstico. Ela ter uma demência vem depois, para mim. O que, para mim, o principal essa paciente está fragilizada, ela não quer fazer fisioterapia, ela não sabe onde ela está. Qual que é o meu papel? Acalmar essa paciente e ver se é válido eu forçar um tratamento ali na hora, um exercício, ou se eu só fico ali oferecendo apoio. Então, em muitos pacientes com demência, você vai chegar lá, preparar 1 milhão de exercícios. Você vai chegar e vai sentar do lado do paciente, vai segurar a mão dele, ele vai chorar, ou ele vai querer falar sobre a vida dele, ou ele vai te xingar, e você vai estar ali para ele. Então, muitas vezes, a nossa função é estar disponível. E
aí, não importa o meu currículo, não importa a minha especialização, não importa quantos cursos eu tenho, quão incrível eu seja na minha área, quão reconhecida eu seja, quantos títulos eu tenha, naquele momento é você e o paciente, e a pessoa. E quando você enxerga a pessoa como pessoa, você se torna mais humano. Então, a humanização não é uma técnica, né? A humanização acontece nesses momentos. Quando você, como profissional, deixa de lado todas as técnicas, olha para a pessoa e fala: eu tô aqui com você. Você não quer fazer exercício? A gente não vai fazer exercício. Muitas vezes a gente chega, o paciente está urinado, então o paciente já está se sentindo humilhado, entende? Muitas vezes o paciente está debilitado num nível que ele não consegue urinar, ele não consegue. Aliás, ele urinou ali, ele não consegue falar, ele não consegue entender, ele não sabe quem você é, ele está confuso. O meu papel naquele momento é tentar acalmar esse paciente. E aí, uma coisa importante, né? Quem tem um paciente que tem uma demência em casa, enfim, a gente sempre aprende que quando um paciente está num surto ou num quadro um pouco mais agressivo, a gente tem que trazer esse paciente para a realidade. Então, quando esse paciente fala, essa não é minha casa, você tem que falar, essa é sua casa sim. Lembra? O senhor morou aqui, o senhor casou, essa é sua casa. Se eu entrar na confusão do paciente, eu vou deixar ele mais confuso, ele vai acreditar na confusão. Mas, sempre tem um mais. Isso não se aplica sempre. Então, se eu chegar num paciente no ápice da do Cortou, momento, cortou a live um pouquinho, pelo menos para mim, só para você repetir. Isso não se aplica, o quê? isso não se aplica sempre, eu Ah, disse. tá. Então, às vezes eu vou chegar num paciente, o paciente vai falar, eu não estou na minha casa. E eu vou falar, o senhor está na sua casa. E ele vai ficar irritado, porque ele vai ver que ele não está. Na cabeça dele ele não está. Então, nesses casos, a gente não fica resgatando o paciente. A gente fala, tudo bem, o que o senhor quer fazer agora? Vamos lá, vamos mexer a perna devagar? Por que a gente não levanta um pouquinho o braço? Me conta do seu dia. Por que o senhor está bravo? A gente usa outras estratégias, tá? Mas o ideal é a gente sempre trazer o paciente para a realidade, resgatar o paciente, tá? Dessa confusão. Então, isso é um ponto importante. Mas os atendimentos, voltando para o que eu estava falando, são sempre de surpresa. Então, eu não consigo organizar uma terapia muito definida com um paciente que tem uma demência, porque nunca se sabe como ele vai estar. Muitas vezes a gente chega na casa do paciente, ele está, assim, no fundo do poço, gente, chorando, sujo, porque ele não deixou ninguém trocar, triste, chateado, lembrando que alguém morreu, lembrando que alguma coisa ruim aconteceu, e eu vai fazer fisioterapia, vai fazer exercício, e não importa para ele aquilo. Então é importante a gente ter essa mentalidade e essa cabeça, né? De que antes do paciente, ele é uma pessoa. E aí, naquele momento, aquela pessoa precisa de você como pessoa, né? Acho que é importante entender essa parte, assim. E o que a gente faz, né? Exercícios para manter a. Depende da avaliação, claro, então antes disso eu vou fazer uma avaliação, mas normalmente a gente vai fazer exercícios cognitivos para estimular a cognição, estimular a memória, exercícios motores para manter a força muscular, a amplitude de movimento, a marcha. Eu vou conversar muito com esse paciente para ele não se sentir sozinho. Eu vou dar algumas orientações para a família, para os cuidadores de posicionamento. Se é um paciente que fica muito tempo deitado, eu preciso virar ele algumas vezes, ele vai ficar com muitas feridas, lesão por pressão, né? Então, o trabalho da fisioterapia é gigante, gente. Então, não é um caso perdido. Mesmo que seja uma doença progressiva, a gente consegue retardar isso. Então, a gente consegue desacelerar essa progressão, tá? A gente consegue deixar mais lento ainda, para que não seja tão perceptível assim, tão rápido, né? E os exercícios são extremamente importantes nesses casos, para a gente conseguir fazer essa manutenção do paciente. Então, manter ele ativo, manter ele nas suas funções, né?
manter ele tentando trazer para um raciocínio. Então, olha, esse aqui é um copo, esse aqui o senhor bebe água, e a água é importante para o senhor. Olha, é importante o senhor levantar e sentar. Esse é o banheiro, a gente tem que fazer xixi aqui. Trazer o paciente para a realidade. Parece bobo, gente, o que eu estou dizendo, mas muitos pacientes graves perdem a noção de tudo, inclusive de como comer, de como falar. Esquece. Precisam reaprender a fazer tudo isso. E a fisioterapia, a psicologia, a terapeuta ocupacional vão voltar trazendo esse resgate para esse paciente, para ele não perder essas funções, né? Porque se eu deixar o paciente receber um diagnóstico de Alzheimer e eu deixar esse paciente, ele vai progredir muito rápido. E ele vai progredir, assim, de uma forma muito difícil, né? E uma coisa importante também é, se você tem um paciente, uma pessoa na sua família que tem um diagnóstico de demência, tenha paciência. Porque no Eu momento que ela falei te sobre. bate, no momento que ela grita, no momento que ela faz birra, né, vamos dizer assim, não é ela ali, é a doença, sabe? Ela tá frágil, ela não sabe quem você é, ela não vai lembrar que você é filha dela naquele momento. E não adianta falar, eu sou sua filha, você é minha mãe, num tom agressivo, porque ela não vai ajudar, vai deixar ela mais ansiosa. Então é Exatamente. paciência. Mãe, eu sou sua filha. Não, você não é minha filha. Mãe, eu sou sua filha. O que a senhora quer comer hoje? Sabe? Trazer o paciente para a realidade de outras formas, sem forçar a realidade, sem fazer ela entender goela abaixo que ela é sua mãe. Entendeu? Porque ela não lembra, ela não vai saber, ela não Sim. vai lembrar naquele momento. E daqui a pouco pode ser que ela lembre. Então, assim, Então, pode pode falar, falar. pode falar. Não, eu ia comentar isso, né? Parte aí do que é muito importante são os cuidadores, as pessoas que estão perto, né? E geralmente, os familiares. Precisa ter muita paciência, mas muita paciência, né? E não é ter paciência no sentido de é um fardo. Tolerar, Na tolerar, né? verdade, não é paciência no sentido de carinho, sabe? É a pessoa que seja. É uma pessoa que pode ter cometido muitos erros na vida, mas é uma pessoa e que está totalmente vulnerável. Eu considero a demência, e aí mais específico essas que são mais conhecidas, né, o Alzheimer aí que é o mais conhecido, eu considero uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, porque a gente deixa, de certa forma, né, deixa de existir. E se eu não tiver perto de mim pessoas que cuidem de fato, mas cuidem com carinho de mim, eu estou perdido. É como se eu tivesse vegetando aí, né? Às vezes ainda andando, mas eu deixei de viver. E se eu não tenho pessoas que tenham essa paciência, que tenham esse cuidado comigo, e eu acho legal você pensar, né? A gente aqui pensar em si mesmo. Se fosse eu, né? Porque não vai adiantar gritar, não vai adiantar repetir muitas vezes, não vai adiantar você querer brigar ou organizar a pessoa, o pensamento da pessoa, porque não vai organizar, né? E quando a gente fica lá insistindo, às vezes acaba insistindo, né? Eu sou sua filha, eu sou seu filho, você não lembra, você coloca mais pressão ainda em cima de quem já não aguenta mais pressão, né? A única pessoa que tem alguma consciência ali é você, cuidador. É você, pai, filho, tio, sei lá quem é. A outra pessoa não tem mais consciência da realidade, né? Dependendo do grau aí de demência. Então, quem tem a consciência da realidade é que vai ter que ter o jogo de cintura, que vai ter que ter o carinho, o cuidado, a paciência gigantesca para lidar com uma possível agressão que não é um negócio controlado e deliberado, né? Com os xingamentos, com as atitudes sem noção, né? Eu já vi casos onde o paciente entrou dentro do banheiro, se trancou lá, ligou o chuveiro, ligou a torneira, abriu as torneiras e, e inundou um apartamento. Poxa, é complicado, mas é importantíssimo entender que precisa ter essa paciência para ter esse cuidado. Por quê? Porque
é uma pessoa que merece, né, ter esse cuidado, porque é uma pessoa que merece ter esse respeito por toda a vida que ela construiu, por tudo que essa pessoa já viveu. Ela precisa de ter pessoas próximas que cuidem mesmo, né? Cuidem com carinho, cuidem com zelo, de fato. Tem um perfil, né, no Instagram que eu queria, não tô, não é uma propaganda, mas é um negócio sobre educação em saúde. Tem uma senhora que ela fala muito sobre o Alzheimer, né? O nome do perfil se chama, inclusive, O Bom do Alzheimer. Parece estranho ouvir isso, inclusive. E ela relata e mostra ali nos vídeos e tudo mais o dia a dia com a mãe dela, que tem Alzheimer. E é muito interessante assistir os vídeos, entender a paciência, como ela lidar com essas situações das mais diversas possíveis, e como ela consegue trazer para a gente, explicar, olha, tá vendo? Nessa situação, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que lidar? Como que eu vou falar? Como que tem que ser a minha entonação? E não sei o quê. Então ela explica de uma maneira que deixa, até para quem já tiver algum caso na família, ou for profissional e tiver, ou vai ter, e por acaso vai ter contato com uma pessoa que tem essa doença, dá uma facilitada, né, para a gente entender que é o cuidado, que é a paciência. Então, depois, se vocês quiserem, sigam lá, o Bom do Alzheimer. É um perfil fantástico, que de maneira muito boa e de muita qualidade traz aí informação sobre o Alzheimer, só para falar desse perfil. E para reforçar que tem que ter paciência, não tem para onde fugir. Se a gente põe uma pessoa com essa situação, a gente precisa ter essa paciência. Você tinha Exatamente. comentado que a pessoa pode ter delírio, né, ou a demência. Quais são? Tem uma diferença, até mesmo na Tem questão da idade, de quando uma começa? diferença importante, isso é legal de falar. Todo mundo acha que delírio é a mesma coisa que demência, né? E na verdade, não. A demência, como a gente conversou, ela inicia-se de forma progressiva. E ela avança lentamente. E ela é irreversível. Então, se eu tenho um diagnóstico de demência, eu não tenho como reverter ele. Tenho como retardar as repercussões dele, né? Com a fisioterapia, com outras terapias aí, terapeuta ocupacional, enfim. E o delírio, ele acontece de forma súbita e de forma aguda. E ele é flutuante e irreversível. Então, é um paciente que, por exemplo, bateu a cabeça, tá? Bateu a cabeça, na hora que ele levantou, ele começou a falar nada com nada. Começou a falar nada com nada, começou a fazer uma confusão, não sabia onde tá. Ele tá num estado de delírio, que é quando acontece uma confusão cognitiva mesmo na nossa cabeça. Só que ela é reversível, ela vai voltar ao normal, tá? É comum um paciente com demência pode ter delírio, inclusive, tá? Mas o delírio, ele pode acontecer com uma pessoa idosa ou não, né? Então, um paciente que bebeu muito álcool, então um paciente que está alcoolizado ali num nível há muito tempo, encharcou o cérebro de álcool, ele pode ter um delírio. E ele muito provavelmente alguém já deve ter contado algum relato, né? Ah, fulano bebeu e chegou em casa, não sabia onde estava, fez confusão, trocou o nome das pessoas, não sabia que ele estava. Isso é um fato de delírio mesmo. E pode estar relacionado com alguma outra doença. Então, por exemplo, o paciente teve um AVC, um AVE, ele pode ter um episódio de delírio, tá? E pode ser revertido nesse caso Eu também. acho que Então, o delírio ele é súbito. a grande, a grande diferença é que é reversível, né? Sim, Todo delírio, ele pode ser reversível. pode durar Muito 2 bom. horas, pode durar um dia, mas ele é reversível, ele vai voltar ao normal. Ah, interessante. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Camila. Camila, eu tive no final do ano. Happy New Year. Pois é, Camila. A gente não vai esquecer nunca disso. Vamos lá. Isa já E está eu acho um mandando pouco cuidado. importante também, né? Aproveitando, essa sensibilidade de entender também que você também pode passar por isso.
Sim. também pode passar por isso. E é muito difícil, gente, um paciente com demência. É muito difícil para a família aceitar, para a família entender, porque é uma doença que bagunça tudo. Ela bagunça a pessoa, ela bagunça o ambiente, ela bagunça as relações familiares, ela vira um problema, tá? Ela bagunça financeiramente as famílias, isso é importante falar também, tá? Então, nem todo mundo tem condições de ter um cuidador, nem todo mundo tem condições de parar de trabalhar para cuidar dos pais. É muito fácil a gente julgar isso se a gente não conhece a realidade da pessoa. Exato. Então, antes da gente criticar e querer lacrar em cima da dor do outro e apontar isso, é importante a gente entender a realidade. E se você está criticando tanto, você pode ser essa pessoa que vai ajudar. Uhum. Porque eu conheço um casal Um cara? que os dois têm demência. E são demências diferentes. Então, um tem Alzheimer, um tem uma demência vascular devido ao AVC, um AVE, e é muito difícil para a família. E um cuida do outro, mesmo com as limitações, mas é muito difícil, é muito triste, tá? Eu É tive, um eu baque tive muito uma, grande para a família. eu tive uma aluna que ela tinha Alzheimer num grau bem elevado já, e eu atendi ela no Pilates e tal, e era, de certa forma, né, ao mesmo tempo que a gente fica chocado ali com a doença, de como vai definhando a pessoa e tal, a questão cognitiva, né, do quanto a pessoa realmente não tem noção do que está acontecendo e tudo mais. E aí depois, até conversando com os familiares, eu descobri, né, que aliás, conversando com os familiares, eu tinha a informação, mas da própria aluna, uma vez, em algum, talvez, momento ali de lucidez, talvez, ela disse, né, eu cuidei do meu pai e da minha mãe, até eles falecerem, até eles morrerem. E os dois tiveram demência. Os dois tiveram Alzheimer. E aí o pessoal acha que eu tenho. O resto da minha família acha que eu também tenho. Olha só, Que difícil. o quanto essa pessoa está vulnerável, É. né? O quanto essa pessoa não tem a noção do que está acontecendo. E E ela cuidou dos pais, né? Ela não casou, ela não teve não desenvolveu ali uma família, ela ficou a vida inteira cuidando dos pais que tiveram, né? Essa demência. E ela acha que não tem, né? Mas 90% do tempo era só questões confusas mesmo da própria doença ali e fazendo tudo é acontecer. difícil, porque assim, a gente tem as duas coisas, tá, gente? Vai ter o paciente que tem o Alzheimer e não entende que ele tem uma doença, que para ele é normal, que ele tá bem, que ele tá vivendo uma coisa lá de trás. E vai ter o paciente que ele começa a perceber. Então, vai ter o paciente que fala: Olha, Isa, eu tô sentindo a minha cabeça meio confusa. Às vezes o que eu quero falar, eu não consigo falar. Ou, eu tô sentindo um negócio aqui na minha cabeça que eu fico sem conseguir falar o nome de alguma coisa. Isso não tá normal. Então, a pessoa vai percebendo alguns sinais de que ela tá com. Às vezes, ela até pede para ir no hospital, para ir no médico. Tá? Então, existem os dois lados também, né? O paciente pode ou não entender o que ele está, de fato, passando naquela situação lá. A Camila perguntou aí, né? A demência pode desencadear o Alzheimer? E aí, o Alzheimer é uma das demências. Isso. É que assim, eu acho que talvez ela esteja querendo dizer que, por exemplo, uma pessoa que não tem o Alzheimer, mas tem uma outra demência, pode ter o Alzheimer Pode também. ser também. E pode. Então, uma pessoa que já tem uma demência pode ter o Alzheimer. Uhum. Sua mãe colocou aí, tem remédio para retardar? De remédio, não posso dizer muita coisa, né? Porque essa é uma área mais dos meus amigos médicos, mas existem muitos remédios que são usados para controlar alguns sintomas. Então, um paciente que tem um episódio de agressividade, existe um remédio que vai diminuir esse episódio. Um paciente que tem um episódio de não conseguir dormir ou ficar muito sonolento, existe um remédio que vai conseguir controlar esse sintoma. Existe um remédio que vai ajudar a manter o paciente ativo, o paciente desperto e tudo mais,
mas nenhum remédio ainda. Espero em Deus e confio na ciência também para que isso tenha uma cura definida um dia, que Tem, seja logo. tem vários estudos acontecendo, né? Geralmente, ultimamente eu tenho visto algumas postagens aí, mas nada oficial que tenha cura, nada assim. Mas tem vários estudos aí falando de possibilidades, né? Então, Tem muitos estudos. Tem muitos tomara que estudos. isso venha à tona logo. Meu irmão comentou aqui, né? Mandou como dentro das caixinhas de pergunta que, aliás, não é essa daqui, essa aqui é dos carros. Cadê? Bruce Willis, um grande ator aí de vários filmes, foi diagnosticado com demência. Eu pesquisei aqui rapidinho, é a demência frontotemporal que você comentou. E pois é, né? Um cara, um ator que desenvolveu aí uma vida inteira, uma carreira inteira como um grande ator, fez vários filmes, super famoso. E, pô, tem tudo assim pra gente achar, nossa, essa pessoa tem, né, uma vida totalmente plena e não vai ter nenhum problema, sei lá. Exato. Olhando ali de fora, né, para a vida da pessoa. Mas foi diagnosticado com essa demência, inclusive, né, e está aí fora do mundo da fama, vamos dizer assim, por conta bem difícil, gente. disso. E um ponto importante quanto mais cedo eu descobrir, menos serão as repercussões, porque aí eu já retardo no começo. Então, eu sei que é difícil, muito difícil para a gente, como familiar, né, como esposa, como filha, ver a nossa família, o nosso pai, nosso avô, nossa mãe, enfim, apresentar alguns sintomas desses. A gente não quer acreditar, a gente não quer aceitar. E eu entendo, porque não é uma doença fácil, gente. A gente não tem nada de positivo para falar. A gente só ouve pessoas falando coisas horríveis. Mas isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com você. Então, se a qualquer sintoma que a pessoa apresentar, qualquer sinal que a pessoa apresentar, leva no médico. Pode ser que não seja nada. Se Deus quiser, não vai ser. Mas leva. Por quê? Porque se eu descobrir logo, eu consigo já entrar com medicação, já entrar com atendimento fisioterapêutico, já entrar com exercício físico, e eu consigo diminuir os sintomas e as repercussões. Então, acreditem em mim, assim, eu sei que não é fácil. E também a família precisa de um apoio psicológico, tá? Então, numa situação como essa, se eu tenho um paciente que tem uma alteração cognitiva, uma demência diagnosticada, a família precisa de ajuda também. Porque você pode ser a pessoa mais forte do mundo, mas quando é com você, com o seu pai, o negócio fica mais difícil, né? Então é importante ter uma rede de apoio. Se por algum motivo você conhece alguém que não tem condições de arcar com o atendimento, de ser assistido por uma equipe médica, no SUS existe um programa, tá? Para atendimento de pessoas que têm demência. Eu sei que às vezes a fila é difícil, nem sempre o atendimento é o melhor de todos, mas existe. Inclusive, as medicações existem, são distribuídas de forma gratuita pelo SUS também. Então, se você conhece alguém que não tem condições de arcar com um fisioterapeuta, porque é fácil a gente falar, né? Precisa ir no neuro, precisa ir no geriatra, precisa fazer exame, precisa de um fisioterapeuta, precisa de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo. Mas nem sempre essa pessoa vai ter condições de fazer tudo isso, né? Então, se a gente pegar um paciente com muitas condições, com o mesmo diagnóstico no mesmo tempo, muito provavelmente esse paciente vai estar melhor. Infelizmente, essa realidade é bem difícil. E na saúde pública, né, nas doenças aí do envelhecimento, isso é bem difícil também. Então, procure, se você conhece alguém, não tem condições de arcar, enfim, procure a gente vai conseguir orientar vocês do que fazer, para quem procurar, tá bom? Mas não deixem de procurar ajuda. Vamos lá, respondendo aí as últimas perguntas, a Márcia Correia perguntou, né, tem uma idade para o início da demência ou não? Qualquer pessoa de qualquer idade está sujeita a ter? A gente já tinha comentado, né, a idade é a partir dos 65, né, que você falou? Na verdade, a maioria dos casos acontecem a partir de 65. Quanto mais o tempo vai passando, mais chances eu tenho de ter demência. Então, uma pessoa que tem 60 anos, ela pode ter uma demência. Uma pessoa que tem 80, a chance é maior do que essa pessoa de 60 anos, tá? Existem pessoas jovens que têm demência.
Então, não necessariamente é só com a pessoa idosa, mas a maior parte, tá? E normalmente, quanto mais velho, né, mais o tempo passar para essa pessoa mais velha ela estiver, mais chances de ter a doença. Legal. Meu irmão comentou sobre o Bruce Willis, falou que ele atualmente está aposentado. Nos últimos filmes, ele estava usando um ponto eletrônico no ouvido para ser ajudado a lembrar do texto. Olha só que Ele deve interessante. ter consciência já, né, do diagnóstico, ter conhecimento do que está acontecendo com ele. Muito bem, doutora Isabela. Falei demais. Gente, só Excelente. para avisar, é substância cinzenta mesmo, tá? O negócio que eu tava falando lá, tá certo. Sobre o Parkinson, né? Muito bem. Aliás, sobre o Alzheimer. Tá esquecendo aí, cuidado. Vamos lá. Eu quero agradecer as pessoas que passaram pela live. Quero agradecer a Isabela mais uma vez por você ter aceitado para a gente falar sobre saúde, falar sobre um tema que a gente gosta muito, que a gente gosta de falar, gosta de estudar, para saber cada vez mais e atender melhor as pessoas. E a ideia é divulgar da maneira mais clara, da maneira menos técnica, para que as pessoas entendam, aprendam e divulguem informação clara de saúde, né? Informação de qualidade também. Então, fica à vontade para fazer suas considerações finais, aí depois eu também faço as minhas, e aí a gente encerra. Beleza. Pessoal, obrigada por terem assistido a live. É só um pedacinho, né, do nosso conhecimento. Espero que tenha ajudado vocês. Desculpem se a gente se atrapalhou em algum assunto, mas falar de demência é meio difícil e conseguir trazer isso de uma forma simples, porque são muitos termos, muitas coisas, muitas palavras difíceis, assim, né, que a gente aprende que pode gerar confusão. Então a gente tenta simplificar na hora de trazer para vocês também, para ficar mais claro de entender e tudo mais. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se eu realizo atendimentos para pacientes, né, o meu foco é a pessoa idosa, então é meu público mesmo, e realizo atendimento para pacientes com demência, então eu desde a avaliação até o tratamento e orientações, tá bom? Então, se alguém precisar, ou conhecer alguém, pode me indicar aí, que a gente pode ir junto vencer esse desafio aí que são as demências, né? E, aproveitando também para reforçar, pratiquem exercício físico, cuidem da saúde de vocês, isso é muito importante. É o que mais vai ajudar vocês a prevenir isso, essa demência. Então, é isso. Se você tem alguém com demência em casa, seja paciente, amoroso, eu sei que é difícil, é muito duro mesmo, mas são pacientes que estão na sua pior fase, na maior fragilidade possível e precisam da gente, tá? Então, tenham paciência. Se você não consegue lidar com isso, porque nem todo mundo consegue lidar com isso, procure ajuda. Alguém vai te ajudar. E procure atendimento também. Você, como familiar, precisa de apoio psicológico também, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Isabela. Quero agradecer a presença do Marcos Moura, que é um cara que eu admiro bastante, lá do Instituto Biodelta, e um profissional que eu admiro bastante. Obrigado pela honra aí de estar na live também, Legal. assim como as outras pessoas, nossos familiares, nossos amigos que sempre nos apoiam. Muito obrigado, os pacientes teus também que entraram aí, muito obrigado mesmo. E quero jogar alguns pontos aí para fechar todo o assunto. A paciência que a gente precisa ter com essas pessoas, a interação medicamentosa, a importância do geriatra, né? Às vezes a gente leva os nossos pais, as pessoas idosas com quem a gente convive ou aqueles que a gente cuida em diversos especialistas. E cada especialista vai passando um remédio, vai mandando uma receita. E a pessoa vai tomando aquele monte de remédio. E um remédio pode influenciar no outro, como bem explicou Droga, né? Então você tem que tomar esse, aí o outro, não é para tomar. Ah, mas tem que tomar, mas não é para tomar. Então, ainda tem essa confusão que pode ser gerada. Quando você leva num geriatra, e aí, é claro, vamos pesquisar bons geriatras, né? Vamos chegar num bom profissional. Esse profissional ele vai conseguir organizar essa parte da medicação. E aí ele vai saber, conhecendo o total, né, conhecendo o geral ali do paciente, ele vai saber organizar a medicação
E às vezes o paciente não precisa tomar 20 medicações num dia, E às né? vezes vai Então, buscar outros profissionais também, né? esse profissional ele vai conseguir organizar melhor e aí a saúde da pessoa também vai ficar, né, melhor, vai ter menos reações, enfim, pode melhorar bastante. Então é importante, eu quero deixar frisado também a importância do geriatra, né, do médico especialista nesse sentido também. Deixar de estimular é pior. Então, às vezes a gente, quando descobre que tem, ou alguém da família, etc., a gente fica com medo de enfrentar, né? Fica com medo de levar, não leva, não quer aceitar que o pai ou a mãe está numa situação assim, mas é melhor que você leve e cuide, né? É importante ficar essa mensagem também, porque quanto mais cedo diagnosticar, como disse a Isabela, melhor para poder ter esse cuidado amplo com essa pessoa. E sempre, tudo nessa vida vai se resumir à questão do longo prazo. Então, como a gente disse aqui, a conta chega. O que eu tenho que fazer para retardar a possível chance de uma demência? O que eu tenho que fazer para retardar a possível chance de eu ser diagnosticado, né? Ou que isso aconteça tão cedo comigo? Treino, tem que fazer exercícios, tem que se alimentar bem, tem que se hidratar bem e tem que dormir bem. Tudo vai se resumir nessas três coisas. Você pode jogar no Google, você pode perguntar para qualquer profissional. Você vai ter que fazer atividade física, exercício físico, vai precisar mexer na alimentação, vai precisar mexer no sono, regular bem o sono. Tudo que a gente faz é hábito, né? Tudo que a gente faz com regularidade se chama hábito. Eu posso ter hábitos bons ou hábitos ruins. Se eu tiver hábitos ruins, eu vou colher lá na frente doenças, eu vou colher lá na frente talvez uma morte cedo, eu vou colher lá na frente muitas doenças de pessoas precisando cuidar de mim, vou colher lá na frente pura dependência de outras pessoas. Então é para chocar mesmo, para que a gente pense no hoje, para poder ter um processo de envelhecimento melhor, para que a gente pense a longo prazo, para que a gente invista em saúde, porque amanhã vai ser mais caro. Amanhã pode não dar tempo, inclusive. Então, Exatamente. exercício, alimentação e sono e hidratação. É isso, gente. A gente precisa fazer isso com regularidade. Todos nós, eu, a Isabela, todas as pessoas dessa live, todas as pessoas. Isso precisa internalizar, né, na nossa cabeça, de verdade. Não é só saber da informação e não colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Se eu quero viver bem, se eu quero viver mais e melhor. E como diz o professor Carr, que eu fiz uma live outro dia, a gente precisa ser assertivo, precisa ser consistente, né? A gente precisa manter isso sendo feito sempre, para que a gente tenha bons resultados. Senão, não vai ter, e a gente vai continuar reclamando da vida, repetindo histórias ruins, falando, todo mundo da minha família teve pressão alta, então eu vou ter, então aí já se acostuma com isso, achando que pegar remédio de graça é uma vantagem, e na verdade não é. Na verdade, a gente está mascarando muitas coisas que poderiam ser evitadas. Então, cuidem do processo de envelhecimento de vocês, cuidem da saúde de vocês hoje para que ela seja melhor amanhã. Cuidem das crianças. Eu fiz uma live aí com uma pediatra e ela falou que o quão é importante a gente cuidar da saúde das crianças ali para poder colher um envelhecimento melhor. Então, está tudo interligado. Então, muito obrigado. Pode falar, Isabel. Dentro, Tomás. Só para deixar uma lição de casa aí, para todo mundo buscar uma coisa estimulante para fazer, que goste muito. Então, por exemplo, Tomás toca violão, uma coisa que ele gosta de fazer. Então, isso é muito importante e pode ajudar muito na prevenção de demências ou alterações cognitivas, porque estimula muitas regiões cerebrais. Então, se você gosta, o Ariel, por exemplo, gosta de carros, estuda sobre isso. Isso é estimulante para nossa cabeça. A gente aprende mais coisas. Então, uma pessoa que gosta de fazer crochê, faça crochê, isso é super estimulante. Gosta de cozinhar, teste receitas novas, experimente coisas diferentes. Tudo que é estimulante e diferente, com certeza vai ajudar, tá bom? Então é isso. Vamos Espero que vocês tenham fazer gostado. uma pose para a nossa selfie, para o pessoal printar aí também, que quiser.
Então, aquele sorriso. Muito bem. Muito obrigado, galera. Obrigada, Obrigado mesmo. gente. Obrigado, Instagram, por deixar a gente passar de 1 hora. Só por Obrigado. Deus. Obrigado a todos. Uma boa noite, bom descanso para Tchau, vocês. Boa tchau. semana. Tchau.